Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à continuidade dessa série de estudos Práticas da Perseverança, uma fé viva. Nós terminamos, graças a Deus, o capítulo 1 e iniciaremos hoje o capítulo 2. Então, avançando aí nessa epístola de Tiago, avançando aí, estudando como devemos agir, e cada vez mais Tiago vai trazer para nós uma severa reflexão sobre as nossas atitudes, sobre a conduta cristã, como estamos agindo. Então, lembrando o que nós já falamos, e a nossa intenção é não perder isso de mente, nós basicamente, resumindo bastante o que nós falamos no capítulo 1, falamos sobre as provações específicas e como encará-las, desses judeus, esses cristãos que estão dispersos aí das 12 tribos, e em específico as tentações também, falando de onde elas vêm, associadas aos maus desejos e nunca vindas de Deus, e só o bem vem de Deus. Depois a reação cristã, a reação correta de você ouvir, estar pronto para ouvir, ser tardio para falar, tardio para se irar. Então, você não reagir achando que a sua ira produz justiça de Deus, e também a prática da palavra. Então, a própria aceitação e depois a prática da palavra sendo necessária para o cristão. E na última aula, mais especificamente dentro desse raciocínio da prática da palavra, de como o cristão age, a própria língua sendo o grande desafio refreá-la. Então não adianta de forma alguma você ter toda a base teórica, base teológica, não adianta você estar pronto para ouvir essa base e aguardar para falar e você aceitar e praticar alguma religiosidade se você não refreia a sua língua. Então tudo isso é colocado em xeque por algumas coisas, e a primeira delas, se você não refreia a sua língua. Então, de alguma forma já bem clara, Tiago coloca a nossa conduta como algo muito, muito, muito importante para a fé cristã. Então não adianta você professar a fé, conhecer teologia, ter várias informações e não viver de acordo com isso. E viver aonde? Ele vai lá e cutuca as maiores feridas daqueles judeus que ele já tinha informações, obviamente, e já tem algumas instruções para dar. E essas instruções vão no âmago das pessoas, vão no fundo da alma das pessoas. E espero que isso também faça ao mesmo sentido, faça a mesma ferida em nós, mas não uma ferida ruim, né? Uma ferida, na verdade, para curar a nossa má conduta, uma vara de correção aí para os nossos maus momentos, as nossas más atitudes. Então, a primeira informação, e já bem direta, foi da aula passada de refrear a língua. Mas nós agora, chegando ao capítulo 2, temos outras repreensões aí que Tiago nos traz. Vamos para o versículo 1. Então, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Então, lembremos, as leituras e as análises estão sendo feitas na NVI. O estudo eu considero outras versões, mas basicamente as leituras na NVI elas são bem claras. Os sentidos aí em outras versões que vocês podem utilizar, com umas palavras mais difíceis, estão sendo considerados, tá? Mas esses versículos ficam bem fácil aí para meditação, e a NVI também é bem fiel. Fazendo umas separações aí, primeira coisa que ele fala, meus irmãos, lembre-se, já não é a primeira nem a segunda vez que ele está tratando assim. Por que ele está fazendo isso? Porque ele vai trazer alguma bronquinha, vai trazer alguma reflexão mais profunda, só que de forma, obviamente, como toda fé cristã, carinhosa, amorosa. A intenção não é simplesmente sair como maioral, sair como eu tenho moral, veja como vocês não. De forma alguma. Eles são irmãos, eles são iguais. Então, essa é a nossa posição, com certeza, de exortação,
uns para com os outros. E essa é a postura que Tiago frisa e vai continuar frisando. Meus irmãos, então ele não é acima, ele está ao lado. Ele está no mesmo patamar, no mesmo nível. Meus irmãos. E aí ele volta agora com mais informações para reflexão. Como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Então, já 2 pontos que nós vamos separar na reflexão. A nossa fé e a fé em quem? A nossa fé como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Aí ele traz a grande informação que vai ser trabalhada nos próximos versículos também. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Não diferenciem, não separem as pessoas para tratar algumas delas com favoritismo. Então, essa diferença é a acepção e nós vamos falar bem claramente dela. Esse tratamento diferenciado é o grande tema agora do que Tiago vai falar, o tratamento diferenciado na igreja, e a princípio ele vai focar muito na roupa. Então, dentre os pontos injustos desse tratamento diferenciado, o principal aqui é a roupa. Só que aí já entra uma reflexão muito grande. Aqueles que ele vai tratar nos próximos versículos com roupas superiores, só mais nobre, aparentemente mais rico, são bem tratados. Os mais pobres, aparentemente já sujos, maior necessidade, estes tratados com inferioridade e humilhação. Pois bem, vamos lembrar da situação desses irmãos. Estamos falando de judeus que estão dispersos e em provação. O capítulo 1 deixou claro sobre essa provação e como eles deveriam enfrentar essas provações aí que eles estão enfrentando. A forma com que eles deveriam enfrentá-las é toda a bagagem teológica ali, a partir do versículo 5. E mais para frente, em Tiago, ele vai deixar ainda mais claro, várias vezes, até nesse capítulo, falando que os ricos são justamente os que oprimem. Então, lembre-se, a gente está falando que eles estão numa situação de provação econômica, financeira, trabalhista, porque eles estão sendo oprimidos pelos seus senhores. Não está adequado ou justo o contrato de trabalho, eles estão sendo explorados, não está adequado, ordenado o pagamento, não está uma justa retribuição. Então, se eles têm perdido dinheiro, perdido bens, sofrido alguma coisa financeiramente falando, nessa situação de injustiça, porém, Tiago vem de outro lado, totalmente diferente, vendo que, apesar disso, eles ainda se embajulam ricos. Então, ele vai tratar mais para frente sobre esse argumento em si, que já é um absurdo isso acontecer, mas como isso acontece dentro da sinagoga. Como um cristão, inclusive nessa situação pior ainda, é mais ilógico ainda, numa situação de exploração dos seus chefes, dos seus senhores, bajulam ricos. Então, essa é a situação. Como que a gente consegue entender isso? Mas ainda que eles não estivessem sofrendo, ainda que não mudaria. Porque eles ainda assim não poderiam, de forma alguma, fazer essa diferenciação, esse tratamento diferenciado dentro da sinagoga ou dentro da igreja, no caso. Então, vamos entender a própria acepção tratada no texto. A palavra em si, acepção, não apareceu na NVI, por exemplo. Nós temos a palavra diferenciação, né? Tratar de forma diferente, tratamento diferenciado. E esse tratamento com acepção, que essa palavra aparece várias vezes na Bíblia, principalmente nas Bíblias aí com um linguajar mais antigo, não tão atualizado, ela se refere no grego, se a gente for traduzir,
literalmente, em aceitar o rosto. Então, essa diferenciação ou essa acepção, é a mesma coisa, diferenciação ou acepção, ela se baseia na aparência. Então, esse é o ponto-chave de entender a palavra. É como se você olhasse para vários rostos e escolhesse um, tratasse melhor alguém por causa de aceitar um rosto. Então, de alguma forma, está falando que vocês não façam essa aceitação de rostos. Então, acepção, gente, não é simplesmente escolha, mas é uma escolha superficial. Então, é uma escolha geralmente associada a métodos injustos ou superficiais. Então, é a diferenciação sem um motivo justo. É uma diferenciação que não tem respaldo de justiça. De alguma forma gera um menosprezo com algumas pessoas, e neste caso aqui, mais claramente, dos pobres. Eles são humilhados por causa disso, por causa da aparência e as pessoas interessadas nas aparências. Então, esse ponto a gente já sabe e deve ficar extremamente claro para a gente que não é cristão. A gente não se baseia no cristianismo e o cristianismo não pode representar isso, porque o próprio Deus não faz acepção de pessoas. Vários textos bíblicos falam sobre isso, não apenas um. Mas se a gente pudesse destacar, seria Jó 34:19, que nós já leremos. Mas essa acepção com base em aparência, com base em motivos injustos, não se refere apenas a pobres e ricos. Dentro deste texto de Tiago, está dando exemplo prático em pobres e ricos, e é a situação ali imediata. Mas a acepção em si pode acontecer em outros contextos. Deus não faz acepção, e quando nós vemos que Deus não faz acepção, pode ser pobreza e riqueza, pode ser homem ou mulher, pode ser entre nação ou língua, pode ser entre cores de pele, ou pode ser em qualquer aspecto de aparência. Além destes, pode ter algum outro fator, mas dando exemplos nesses, isso daí não pode ser a base do nosso julgamento. Nenhum destes fatores pode existir dentro da igreja como base de julgamento. Nenhum destes. De diferenciação. Esse é o ponto. Não podemos diferenciar pobres e ricos no nosso tratamento. Não devemos diferenciar no sentido de humilhar ou apreciar a pessoa por ser homem ou ser mulher. Não podemos elevar o tratamento de alguma nação e rebaixar outra, ou povo, língua, tribo. Cor de pele, isso é um absurdo. Não podemos de forma alguma diferenciar pessoas por cor de pele, ou mesmo por aparência, ou qualquer outro aspecto, seja estereótipo, seja de acordo com o exterior da pessoa. Isso não é cristianismo. Ponto final. Se isso é uma questão de análise muito grande sobre o nosso pecado. E não adianta negar que não existe pecado em nós. Não adianta negar de que não, eu não faço nada disso, eu sou superior. Nós, como humanos, nós como adâmicos, nós como filhos de Adão caído, mas redimidos em Cristo Jesus, sem dúvida fomos transformados. Porém, ainda resta a velha natureza e o velho homem que nós devemos combater. E esse velho homem, sim, está sujeito a essas podridões da carne. E aí, se você negar a influência do velho homem, talvez você simplesmente queira esconder uma podridão muito grande, varrendo-a para baixo do tapete. A reflexão que é necessária nesse momento é você pensar: será que eu caio nisso? Será que eu faço essa diferenciação? Será que eu trato como superiores os homens e inferiores as mulheres? Será que eu trato outras nações, nações mais ricas, com grande destaque e nações mais pobres, por exemplo, sem destaque? Ou mesmo nações de tal etnia, eu as trato em geral
como inferiores? Será que pela aparência, algum determinado motivo, seja o tipo do cabelo, a cor dos olhos, a própria cor da pele, a altura da pessoa, a, toda qualquer disposição física, se eu trato as pessoas de acordo com isso, eu estou fazendo acepção. E isso é um absurdo muito grande dentro do cristianismo, dentro da fé cristã. Porque nosso Deus, aquele a quem nós curvamos os nossos joelhos e falamos que é perfeito e santo, bondoso e misericordioso, não faz isso. Deus não faz acepção de pessoas. Jó 34:19 diz: Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos. Então, essa reflexão é de que para Deus, e ainda aconselho ler desde o início dessa grande fala de Eliú a Jó, de que não faz diferença. Perante Deus, você acha que riqueza, poder perante os homens, um príncipe, um rico, faz diferença para Deus em detrimento ou contrariamente ao pobre? Então, eles fazem alguma diferença, o pobre não, para Deus não. O que é a riqueza? O que é o poder dos homens perante Deus? Nada, absolutamente nada. Então, não podemos, de qualquer forma, entender o nosso Deus como um Deus que faz acepção de pessoas. Não faz separação de pessoas por esses motivos injustos. Nenhum tipo de separação que Deus faz, que Deus pode fazer, é injusto ou superficial. Entendam isso, pois todos são obras de sua mão ou de suas mãos. Bom, então, prosseguindo dentro ainda do versículo 1, ele chama a atenção como crentes. Isso é de destaque. Como crentes, porque em algumas versões, na fé, na sua fé, na vossa fé. Então, quando nós falamos de sermos crentes ou na nossa fé, observação, não estamos falando da sua fé particular, a forma como você vê, a sua própria visão de fé ou as próprias características particulares da sua fé. Estamos falando a fé. Então, a nossa fé, o cristianismo, a crença no verdadeiro Deus, a crença no verdadeiro Senhor. Então, em si, o corpo de Cristo é quem defende essa fé, todos que professam essa fé, todos que se apresentam como crentes em Cristo. Então, não pode existir na igreja, não pode existir esse tipo de diferenciação em qualquer membro dela, em qualquer unidade dela, em qualquer momento durante ela. Então, é próprio de ser crente não fazer essa diferenciação. Isso é muito importante. Então, se o próprio pai, e essa é a questão, se o próprio pai não faz essa diferenciação, como os filhos fariam? Será que os filhos podem ter um caráter diferente do pai nessa questão? Então, observação, dentro dessa fé, e essa fé alicerçada em quem? E aí torna bem diferente. Não é só um sistema de crença, mas é uma postura de fé, uma postura de crença em Cristo, em nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós cremos em quem é Cristo, entendendo em quem a nossa fé está fundamentada, em quem a nossa fé está direcionada, centrada, no Cristo, no Jesus prometido, no Verbo que se fez carne, no próprio Deus Todo-Poderoso que se humilhou e se entregou por nós, se nós entendermos quem é Cristo, se nós entendermos a glória do nosso Senhor,
Nunca faremos isso. Então, o Senhor da nossa fé, o Senhor dessa nossa crença, se nós entendermos quem Ele é, com certeza seria solucionado bem mais aí no nosso coração esse problema. Se nós pudéssemos compilar isso em uma frase para refletirmos, se os cristãos contemplassem mais intensamente a glória de Jesus, o Senhor de nossa fé, o Todo-Poderoso que se fez servo, o Rei da coroa de espinhos, o Deus que se entregou à morte, nunca tratariam o pobre como inferior. A nossa certeza é que a partir de um olhar adequado para a cruz, um olhar adequado para quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, se a nossa fé realmente está nele, se a nossa crença realmente está nele, se atentarmos os nossos olhos para a glória de quem ele é, não tem nenhum risco de nós tratarmos o pobre como inferior. Não tem absolutamente nada a ver com essa glória. Essa glória derruba esses muros de preconceito e de separação em nós, de uma forma que isso torna-se tão pueril, tão tolo, tão bobo, que passa a inexistir em nossos olhos, com um olhar atento para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Se a nossa fé não estiver firmada no verdadeiro Senhor Jesus Cristo e na contemplação da glória de quem Ele é verdadeiramente, corremos riscos de viciar os nossos olhos em coisas aparentemente vistosas para esse mundo, mas totalmente bobas, totalmente falíveis, totalmente erradas. Uma frase de um teólogo muito interessante é: Cristo é pouco valorizado por nós quando a admiração pela glória mundana nos domina. Se você quer verdadeiramente adorar, se prostrar e se entregar a Cristo, se você realmente valoriza o Jesus que morreu e se entregou por você, ressurgiu e reina para todo o sempre, bom, se os seus olhos se admiram com essa glória mundana, você não valoriza esse Cristo. Então, se o que nos domina, o que domina os nossos olhos é a admiração por coisas tão bobas como a riqueza desse mundo, se nós bajulamos ricos, desprezamos pobres, estamos simplesmente contemplando apetitosamente com os nossos olhos os deslumbres desses brilhos opacos deste mundo. Estamos dando muita ênfase para belezas feias, para riquezas pobres, para promessas vazias, por uma existência totalmente tola e vã, onde não dá um sentido à vida. Se isso nos deslumbra, não entendemos, não valorizamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Não se deixem dominar por essas aparências. Com certeza a riqueza não é a aparência que nossos olhos devem desejar, brilhar e ser meta de vida, de forma alguma. Então, Tiago faz questão de colocar isso de forma ainda mais prática, dando um exemplo bem real e prático, não totalmente fora da realidade, com certeza, não totalmente alheio aos acontecimentos deles, mas deixando bem claro qual é o perigo da situação. Então vamos ler o texto e a partir dessa leitura entender esse exemplo e como ele se aplica a esse conceito de acepção, quão terrível esse conceito de acepção. Tiago 2, de 2 a 4. Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro, roupas finas,
e também entre um homem pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o lugar apropriado para o Senhor. Mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Esses exemplos que foram lidos aí nesses 3 versículos são terríveis, mas reais. São tão horripilantes quanto acontecem de verdade. É só você, por um momento, imaginar isso acontecendo no seu ambiente de igreja. Imagine por um momento breve, em que de repente entra na igreja alguém muito bem vestido, daqueles em que os seus olhos logo supõem que ele tenha muita riqueza, seja um homem poderoso, de grande acesso, de grande influência. Imagine se essa igreja já pensa tão logo no dízimo que esse homem pode dar. Se os irmãos já pensam, ele pode me indicar para um bom emprego, ele pode ser um ótimo irmão entre nós, ter uma utilidade gigantesca. E todo mundo começa já, vem aqui na frente, ouça o pastor, ouça a mensagem. Todos cantam até afinadamente. Quem sempre cantou desafinado ao lado dele até canta no tom, só para impressionar esse irmão, esse visitante, na verdade, né? E, por outro lado, imagine chegar alguém com vestes surradas, sujas mesmo, imundas, bem velhas e já desgastadas, e todos olharem para ele e não desejando adequadamente a participação dele. Adequadamente, não desejando contato, na verdade, a não ser um contato de ele se coloca no seu devido lugar. Ou seja, não tem um lugar adequado aí de bem especial para você. Fique em pé, fica ali no canto. Agora, quer sentar? Senta embaixo da onde eu piso os meus pés. Então, essa é a situação. Reparem alguns detalhes aí do texto. Primeiro, na reunião, que em algumas vai estar na sinagoga. Então, primeiro entra esse homem com roupas finas e anel de ouro. Então, esses dois destaques, o anel de ouro e as roupas finas, em alguns lugares brilhantes, resplandecentes mesmo. Depois, o homem com roupas velhas e sujas. Temos aí a distinção entre os dois personagens. A congregação dá atenção especial para um e tem essas falas diferentes. Isso é um julgamento. E a pergunta retórica já respondida: vocês não estão julgando com critérios errados? Então, primeiro, porque vai aparecer sinagoga. Pode ver na NVI que está como reunião, obviamente. Tiago não está escrevendo para judeus daquela religião judaizante, mas judeus cristãos. E por que sinagoga, então? Sinagoga é o local onde judeus mesmos, que estão dispersos, eles cultuam. Onde eles cultuavam, obviamente, o lugar de culto é o templo. Mas se eles estão dispersos entre as outras nações, eles não tinham como se deslocar toda semana, semanalmente, ao templo. Alguns deles têm o privilégio de anualmente estar lá no templo. Agora, outros, durante o ano todo, não vêm no templo. E, desejosos por ver o templo, eles se reúnem para estudos, louvor, adoração, culto deles nas sinagogas. Por isso, nós acompanhamos nos núcleos judeus por todo o livro de Atos, onde os missionários vão e buscam falar de Jesus Cristo como cumprimento de todas as promessas que nós temos nas Escrituras.
Eles vão nas sinagogas, eles falam com os judeus e Paulo mesmo é muito perseguido por estes judeus. Então é um local de culto. A sinagoga é um local de culto judaico. Porém, nós logo concluiríamos que está falando para o público judeu mesmo, porque a reunião, na verdade, é na igreja, não na sinagoga. É que nós estamos falando do início da fé cristã, nós não estamos falando já de uma igreja mais madura e bem avançada. Estamos falando às tribos dispersas, aí, aos judeus dispersos, são judeus e costumam ir na sinagoga mesmo que já cristãos. Então seria um lugar comum onde eles mesmo, todos eles convertidos, chamar de sinagoga, caracterizando ainda mais o motivo aí dessa carta ser endereçada a judeus cristãos. Então, nesse início da igreja, nós estamos falando que sinagoga é também o lugar de reunião da igreja, não só de povo da religião judaica, mas os convertidos. A própria igreja se reúne em sinagoga. Até João, no Apocalipse, vai falar de maus elementos no meio, e são esses maus elementos a sinagoga de Satanás. Não a igreja de Satanás, a sinagoga de Satanás. Bem em referência aos judeus que tanto atrapalhavam o evangelho também. Bom, a partir desses textos, sabendo que eles estão no local de reunião, de culto, ou seja, para nós, mais claramente, eles estão em igreja, em reunião de igreja, nós colocamos aí, tem aí ao lado, tanto a figura aí, é lógico, adaptada ao nosso tempo, de alguém com vestes elegantes. E aí o texto ainda pode colocar como brilhantes, resplandecentes, e também o anel de ouro. Só que o anel de ouro é destacado em primeiro momento e depois, em uma repetição, no versículo 3 ele fala apenas das vestes na fala. Então o principal é a comparação de vestes, de vestimentas aí. Uma vestimenta nobre, uma vestimenta pobre. E essa vestimenta pobre, surrada e suja, velha e suja. Então, ambos entram no culto. E essa parte de ambos entram no culto, por mais que seja um exemplo de uma hipótese para aplicar uma lição, faz parte sim da igreja. Isso é fantástico na fé cristã desde os primórdios. Acontecia realmente, não é um exemplo que nunca acontece. Tanto jovens quanto velhos, tanto mulheres quanto homens, tanto de nação ou de outra, tanto ricos quanto pobres, foram todos chamados para uma mesma fé e para todos, como um, chamado corpo, louvarem a Deus, louvarem ao Cristo ressurreto. Então a fé cristã expandiu sobre esse pressuposto de que todos são um, todos em Cristo são um, são igreja. E isso aconteceu na prática. Irmãos ricos e irmãos pobres, igualmente louvando ao mesmo Deus, louvando a Jesus Cristo, crendo e tendo a fé cristã. Só que é óbvio que a igreja não é perfeita, ela não erra. Não, nós, como igreja, somos santificados pelo Espírito Santo e por Cristo, nosso Senhor. Mas, nesse enredo, a bronca é não pelo lado fantástico de quanto é a abrangência da fé cristã, mas o quanto podemos olhar para essas diferenças que existem dentro da igreja. E o olhar da igreja, da comunidade da igreja, de toda a igreja, não está falando de uma pessoa, está falando do corpo, o olhar de todos representado nessas atitudes são de acordo com a aparência. Então, esses tratamentos distintos começam a ser bem danosos. Por mais que a gente tenha os dois no mesmo lugar, os dois estão totalmente diferentes nos tratamentos. Um, que é o de grande aí, roupa, roupa brilhante, roupa pomposa, aparentemente um rico, já recebe um lugar bom.
Entendam, fala lugar de honra não como se fosse um visitante especial, todo mundo, parte do culto é cultuá-lo, como lugares de honra ou de autoridade tinham antigamente nas sinagogas mesmo dos cultos judaicos. Mas na igreja não tem um lugar de honra nesse sentido. É um lugar adequado, é um lugar bom para se sentar, um lugar, vamos considerar aí, atualizando para nós hoje, um lugar onde ele tem acesso à pregação, um lugar adequado e confortável. Então, ele está bem adequado, bem confortável. Porém, pobre fica com um lugar ruim. E esse lugar ruim não é apenas inadequado, talvez inadequado para prestar atenção, para ouvir, mas também não é só ficar de pé incomodado lá do outro lado. Nós estamos falando de um convite para sentar-se no estrado dos pés, no estrado onde se pisa. Então, isso é um pouco mais grave ainda. É difícil ter como ser mais grave, mas Tiago ainda coloca. Porque a humilhação é tão grande aqui, a diferenciação é tão grande aqui, que o pobre é chamado para ser humilhado. Um lugar onde vão os derrotados. Derrotados. Cristo mesmo, no Salmo, sendo glorificado, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha destra, até que eu coloque os inimigos no estrado dos seus pés, por baixo dos seus pés, da parte onde você pisa, para mostrar a derrota dos inimigos de Cristo. A Bíblia utiliza esse termo para mostrar os derrotados. E o pobre aqui é tratado como um derrotado. Recentemente, ouvi falar de uma situação nesse sentido. Não é na igreja, ó, saindo um pouco, de pessoas verem um rapaz trabalhador e por causa dessa pandemia, alguns autônomos tiveram severas dificuldades. E o tênis da pessoa, desse trabalhador, estava surrado e rasgado. E as pessoas que receberam o serviço se riram da situação dele. Então é essa situação. É essa situação de não apenas colocar uma pessoa num lugar separado, mas humilhá-la publicamente. Se quiser, se você quer sentar, também se sentar, senta no lugar dos derrotados. Afinal, a sua pobreza mostra que você é um derrotado. Isso é absurdamente demoníaco, diabólico, baixo, vil e pecaminoso. Se a gente prestar atenção aí, de alguma forma, uma reflexão, será que eles queriam que, da mesma forma, ambos ouvissem falar do Jesus Cristo que redime e veio resgatar? Será que os dois têm na atitude da comunidade, há o desejo que os dois sejam salvos, na mesma intensidade o desejo? Será que eles associam que um dos dois podem estar em pecado? Observação: é pecado ser pobre? Não. É pecado ser rico? Ser rico? Não. Mas as vestes que estão descritas ali para um culto, quais são as vestes mais adequadas? Tem muitos fariseus que vão falar: se eu vou para o culto, eu tenho que ir com excelentes roupas. Tem muitos que vão falar: eu tenho que sempre estar no meu melhor para ir para o culto, então eu tenho que colocar as melhores roupas. O perigo, não vou falar que é pecado ou errado, não estou falando isso. Estou falando que jaz um perigo muito grande aí de você ir para um desfile de moda, ou mesmo com arrogância, ou mesmo
você entrar na igreja para se mostrar, para estar acima. Esse é o perigo. Então, se nós temos aí uma possibilidade de pecado já visível entre os dois, está mais próxima do rico, em querer ostentar a sua riqueza através das suas vestes, seus anéis e de tudo mais. Se há pecado aparente, possível, está mais próximo do rico. Então, o que nós estamos falando aqui, concluindo o versículo 4, vocês estão julgando. Só que julgando em si, julgar não é o problema, não é proibido julgar. É proibido julgar com critérios errados. E é perigoso julgar, na verdade. Então, nós devemos julgar. A Bíblia, em vários versículos, fala: julguem. Só que ela deixa claro os critérios. Nós devemos julgar algumas coisas. Sim, nós devemos julgar o certo e o errado frequentemente. Agora, nós não podemos, de forma alguma, não podemos aplicar o juízo temerário. Nós não podemos fazer julgamentos com critérios errados. Nós não podemos julgar pelas aparências. Então, os critérios do nosso juízo, o juízo que é delegado a nós, não podem ser distorcidos. Então, entre julgar e não julgar, fica um peso tão grande que por várias vezes a Bíblia dá o conselho, na verdade, tome cuidado ao julgar. Cuidado ao julgar. Não julgue. Em vários momentos vai falar até nem julgue em alguma situação. Em algum determinado contexto é melhor até não julgar. Lembre-se, da forma com que você julgar, você será julgado. Não é pecado em si, mas dependendo do contexto, você está se tornando um juiz. E um juiz justo ou um juiz perverso? Se você olha para aparências, se você olha e faz descaso, se você olha e trata com favoritismo aparências diferentes, vamos dar destaque ao mais bonito, vamos deixar meio de lado aquele que não agrada tanto à minha vista. Vamos tratar o rico desse jeito, o pobre, aquele pobre que só vai depender de nós, vamos deixar meio de lado. Tudo isso é perverso. Tudo isso é o início do puxão de orelha do capítulo 2 de Tiago, que vai continuar com esses puxões, graças a Deus, para que nós não corramos o risco de sermos os preconceituosos, de sermos os que fazem discriminação, os que julgam com critérios errados. Deus julga com critérios certos. Deus vai separar quem crê e quem não crê. E isso não é de forma alguma um juízo errado. Deus pode escolher entre pessoas porque todas elas devem ser condenadas. Devem. Então, os juízos de Deus são justos, totalmente justos. E os nossos juízos? Se você considera que você não deve fazer acepção de pessoas, se você considera então que você não deve escolher entre pessoas e começa a apontar a sua falta de critério a Deus, também é um risco. Ele julga justamente. Agora, você tem sérios riscos de julgar por aparência. Não faça isso. Não corra esse risco. Fuja de preconceitos. Fuja de ser esse mau cristão. Fuja. Então, encerrando aqui a nossa aula, nós continuamos na semana que vem. Que Deus te abençoe para não depender aí dos seus próprios olhos, da sua própria justiça, de aparências para julgar. Tratemos todos igualmente e que todos eles sejam o objeto do nosso desejo para a salvação, objeto da nossa caridade despendida, que eles sejam o alvo, sim, da nossa pregação e que todos tenham acesso de ouvir desse Jesus glorioso, que não faz distinção, não faz acepção sem critério. Deus abençoe.